Oi, Oi, pessoal, vamos lá, linha de gramática, aula 6, parte 3. Bom, mas antes, para quem não conhece a gente, eu sou o Shang. Eu sou o Song. E eu sou o Kyo. Por favor, ajuda o nosso canal a crescer, se inscrevam que ajuda muito. Dá aquele like. E torna membro. Vira Torna membro. membro. Torne-se membro. Torna membro. Bora. Hoje nós vamos ver aí, é uma aula um pouco longa, tá? Faz parte, tem que fazer, mas assim, é meio que decoreba pura e na lata, tá? A gente vai ver termos honoríficos. O que é honorífico? É ultra, mega, master respeitoso, tá bom? E os termos são esse aí, ó. Shi, uji, punnim, shiya e vários verbos, termos e títulos. Shi, uji. Esse aqui, gente, é o mais importante dessa aula, tá? Por quê? Ele é simplesmente um terminho que você coloca no verbo, no meio assim, praticamente, e aí você transforma um verbo que era normal para um verbo honorífico. Aí shi é para quando não tem bati e ushi quando tem bati, tá? E aí, ó, eu já vou pular todo esse negócio da escrita, já vou direto no exemplo. Kata. Aí tá sai fora, porque isso é o infinitivo. Aí no meio do tá, você coloca o shi. No meio do tá? No meio do kada, né? Ele assim, você vai colocar o shi e depois vai conjugar ele, por exemplo, no caso aqui no respeitoso. Então, ka, shi, depois essa terminação do respeitoso, pium nida, porque no shi não tem patim. Senão seria aí uma outra volta coisa. a conjugação de verbo que vocês aprenderam, né? Então, ka, shim, nida. Qual que seria o normal? Kam, nida. Então, o que acontece é que entre esse shi, e aí no caso aqui com o pium nida, né? E aí o exemplo de baixo é o irta, esse tem patim. Então é 읽으십니다. Aí entra esse a mais, tá bom? Bom, exemplos. 아버지가 일을 하러 가십니다. 아버지 pai, ir, trabalho. 하러 é para fazer. E 가십니다 é o verbo ir no ultra respeitoso. O pai vai trabalhar. Bom, segundo, 선생님이, o professor, 학생의, do aluno. Lembra da partícula de posse. 학생의 행동을 보십니다. O professor, 학생의 행동. 행동 é o comportamento do aluno. 학생의 행동을 보십니다. 보다, que é ver, observa. O professor vê o comportamento do aluno. então só reparem aí no shi, tá bom, gente? Tá tudo nessa forma ultra respeitosa. Tá? Só um exemplo aqui do ushi, tá? É 어머니가, então a mãe, 신문을, o jornal, 읽으십니다. Então ela lê, a mãe lê o jornal. Se fosse no normal seria 읽습니다. Tá bom? É só um acréscimo e fica maior e deixa isso 읽습니다. 읽습니다 não, 읽습니다. 읽습니다. Correção aí. Isso. último aí, gente, ó. 할머니가 의자에 앉으십니다. 할머니 avó, 의자, cadeira, 앉으십니다, senta. Então, a avó senta na cadeira. E as mesmas regras, gente, valem também para frases interrogativas. Então, mesma coisa. Eu ia falar o que agora? Mesma coisa. Mas ele... Não, eu não ia falar palavrão. Cinza, mesma bosta. Não, eu não ia falar. Eu não ia falar. É porque eu li o Pian, aí saiu B na minha boca. É a mesma coisa que eu ia falar. Todo mundo finge que acredita. Mesma coisa, entendeu? Eu não ia falar, não tem nada a ver falar isso. Então, mesma coisa, botou o shi, só que é o final que muda. Vocês aprenderam na conjugação de interrogativo, né, no presente. Então, 가다 fica 가십니까. E não 가십니다. Tá bom? E o 읽다 fica 읽으십니까. Beleza? Os mesmos exemplos. Os mesmos exemplos. Só que ponto de interrogação. Só mudou o verbo O tá para cá. e a tradução fica na pergunta, né? Tá bom? O pai vai trabalhar. O pai vai trabalhar? É isso, tá? O resto é igual. Vambora. É, igual. 2 aí, pun. Pun, gente, isso aqui é um termo. Ele tem vários significados, tá? Então, aqui, no que a gente está falando, é um termo para se referir a alguém ou uma unidade de contagem de pessoas de forma respeitosa, tá? Então são essas duas coisas. Vamos lá, vê o primeiro aí. Quando ele está se referindo a alguém, na Coreia tem isso, né? Você tem que ter um termo assim específico para você se referir a alguém, porque essa coisa de respeito e tudo mais. Então vamos ver os exemplos, aí você vai entendendo. 반대하시는
분 계십니까? 반대, tudo esse negócio, 반대하시는, esse negócio de ser contra. 반대하다 é ser contra. É. E aí colocou o shi, ficou respeitoso, né, ultra respeitoso. Então, 반대하시는, ser contra, 분, aí é pessoa. 계십니까? Tem. Então, tem alguma pessoa que é contra. Aí, esse alguma pessoa, você está se dirigindo a alguma outra pessoa. E aí você tem que ser respeitoso, porque pode ser uma pessoa super velha ou não. Mas assim, como você não sabe quem é o destino, você tem que ser super respeitoso. Aí você usa esse 분, que é uma coisa assim, tratando essa pessoa com respeito. Tá? Existem os outros termos menos respeitosos. Tá? Mas aqui no caso tem que ser respeitoso. E vamos para o segundo exemplo. 어떤 분이 선생님을 찾으십니다. 어떤 분, uma certa pessoa. 어떻다, né? Vem. O verbo. 어떤 분 é alguém, uma certa pessoa. 어떤 분이 선생님을, o professor, 찾으십니다. Procura. Uma certa pessoa procura o professor. Alguém, né? Alguém. Vulgo alguém. Alguém procura o professor. próximo, 저분이 제 어머니이십니다. 저분, então aquela pessoa, minha no caso aqui, 어머니이십니다 é minha mãe. Então aquela pessoa é a minha mãe, tá bom? Então 분 aí é para se referir a alguém. Aí a tradução vai depender da frase. Isso. Alguém, pessoa, tá bom? E aí, a segunda função dele é para contagem de pessoas de forma respeitosa. Né? Então, 고객님 6분. Então, calma lá. 고객, essa palavra é cliente. Aí você colocou 님, você deixou ele formalzão, tá? Senhor cliente. É, senhor cliente. 6 é o número 6, tá? Independente se é nativo ou nativo, é o número 6. 분, aí isso aqui é como se fosse assim, 6 coisas. No caso, essas coisas é pessoa, né? Então você tem que ter isso. Então, ó, só que fica como é que fala? Parece que é 2 vezes. Porque, ó, 고객님 é cliente. 6 é 6. Então, isso por si só já daria 6 clientes, né? Aqui no português. Só que no coreano, não, tem que ter uma unidade, tem que ter um termo a mais ali, para esse caso, que é o 분, pessoas. Então, são 6 clientes, pessoas. Tipo, Tem que falar a unidade. É. A unidade aí é o quê? Pessoa. Pessoa. e aí o 고객 é o tipo. É tipo isso, tá? Vê os próximos exemplos que fica fácil. Vamos pro outro. 선생님 두 분들이 모임에 참석했습니다. 선생님, professor, 두 분, duas pessoas. Aí tem uma partícula 들. Esse é um sufixo que indica o plural, mas precisaria, nesse caso, não necessariamente. 두 분들이. Usar ou não usar depende de quem está falando, é a vontade dela. Essa partícula de plural, essa tur aí, gente, relaxa, não se preocupem com isso, não. É muito relativo usar ou não usar. O contexto vai dizer se está no plural ou não. Mas se aparecer, é porque ele está se referindo àquele termo no plural. Tá? Isso. 모임 é uma reunião, um encontro, né? 모임에 참석했습니다. Eles compareceram. 참석하다 é aparecer, comparecer. 참석했습니다. Tá no passado. A gente vai aprender isso depois, tá bom? Então, deixa eu colocar uma colher aqui. Esse negócio, ó, na minha frase ali, a primeira, 고객님 era o tipo, né, de pessoa. E aí, 여섯 é o número e 분 é essa unidade. Agora olha na frase, na segunda frase. Aí mudou o tipo de pessoa agora. 선생님. Agora não é mais cliente, é professor. Agora, número 2 e 분, pessoa. Porque, entendeu? Então é isso, tem que ter o tipo e a unidade. Tipo e a unidade, tá? E o último, 몇 분이십니까? Aqui não tem nenhum tipo. Agora não tem. Não vai criar a regra Aqui e não você tem. só quer perguntar quantas pessoas são. Porque você não sabe qual que é o tipo. Então, 몇 é quanto, 분, pessoa, 이십니까 é, caso são. Então, quantas pessoas são? Tá bom? Agora vamos ver se 님, né? Então, sabe quando você fala 선생님, né?
Não é porque na palavra o 님 já é professor. Não, professor por si só é 선생. 님, quando você vê, sempre vai ser esse vocativo de falar senhor professor, senhor cliente, senhor alguma coisa. Deixando mais formal. Então, a partir de agora aqui, gente, na aula, são vocabulários. É para vocês memorizarem, tá bom? Então, vamos ir mais acelerando isso. Isso. Então, o primeiro, ó, vocês vão ver, a primeira coluna é o normal e o segundo, onde botou o nim, é mais formal. Só isso, tá bom? Então, abodi vira abonim. 어머니 vira 어머님. 고객, 고객님. 선생, 선생님. 선배, 선배님. 선배님. 후배, 후배님. Kim-Min-Soo, Que é o nome. aí é o nome. Nome. Aí você quer se tratar com ele mais formalmente, Kim-Min-Soo-님. 후벤스, 후벤스님. 마리아, 마리아님. Então percebam que não é simplesmente colocar o nim e ser feliz. Às vezes ele troca o termo inteiro, né? E coloca o nim, né? O abodi, tirou o ti e colocou nim. Omoni, aqui no caso só colocou o ma, né? Embaixo, né? Então meio que é decoreba, tá? Cada um é É cada um. vocabulário aqui, gente. Isso é memorização, tá bom? Próximo aí, shi. O que é isso? Shi é um vocativo. É igual o nim, só que ele é menos senhor, assim, é tipo, É um degrau abaixo. tipo, senhor Ricardo, isso era o nim. Agora, Ricardo, você tá de boa, né? Você não tá tipo, ô Ricardinho, ou tipo, né? Você tá tipo, Ricardo, normal. É isso, é uma coisa neutra de você chamar a pessoa, tá? E mesma coisa, você acopla. E esse aqui, gente, vai geralmente não, vai em nome das pessoas. Tá bom? Você acopla em nome. Não vai ter apaxi, abodishi, não. Isso não existe, tá? O shi vai para nomes. Beleza? O nim valia pra tudo. Muitas outras coisas. Né? Profissão, título, nome. Agora esse aqui é só pra nome, tá? Então, Abraham fica Abraham Shi. Kim Min-Soo, Min-Soo Shi. Ué, cadê o Kim? Que é o sobrenome, né? No nome coreano. Quando usa o Shi, gente, pode tirar o sobrenome. Tá bom? Geralmente pode tirar. Mas se colocar, não tem problema também. Kim Min-Soo Shi, não tem problema não, tá bom? E Soo-Hyun, Soo-Hyun Shi. Beleza? Então só tenha em mente que ele é não tão formal quanto o Nim. Aí só pra quem não vai entender esse negócio de pode tirar, não pode tirar. Primeira coisa, né? Na Coreia você tem que ter essa coisa de bom senso, não é tipo sempre papum, né? Não tipo, dá. ou é ou não é. Não é isso. Você tem que entender quando que usam, quando usa outro. Então, quando você faz Kim Min-Soo Nim, é tipo assim, nome, sobrenome e senhor. Então, senhor Ricardo Oliveira. Kim Min-Soo Nim, tá? Agora, Kim Min-Soo Shi, Ricardo Oliveira, tá? Agora, Min-Soo Shi, só assim. Aí é tipo, Ricardo, porque você não colocou o sobrenome. Mas você pode colocar Ricardo Oliveira? Também pode, entendeu? São vários casos aí, cada um você pode colocar e tirar. Tá? Agora o informalzão. 야, Ya ou a. Esse você também vai colocar em nomes. E aí, se não possuir patim, você vai pôr ya. E se possuir patim, é a. Tá bom? Então olha os nomes aí. Kim Min-Soo. Aí você está sendo informal. Total. Quando é informal, no nome coreano, você não chama, não precisa pôr o sobrenome, tá? Pode tirar o sobrenome, que é a primeira sílaba. Então, Kim Min-Soo, no informal, Min-Soo-ya. 이 마리아, 마리아, 마리아야. Abraham, aí tem patim. Então, Abrahama e não Ya. E Soo-Hyun, Soo-Hyuna. Tá bom? Esse é para você se dirigir à pessoa, chamar a pessoa de uma forma informal. Isso aqui você vê muito em novela, né? Porque o nome da pessoa é uma coisa, só que do nada eles colocam um A ou Ya no final. Muitas é pessoas isso, perguntam isso. tá? É isso. Vocativo, tá bom? É tipo você chamar Ricardo. A gente fala aqui, né? Ô Ricardinho, ô Ricardão, né? Tanto faz. É tipo isso, tá bom? Agora, esses 6 aí são os verbos honoríficos ultra respeitosos, essenciais. Tem muito mais, só que esses aqui já basta, tá? Só se você souber. Então é isso, ó. Ali na primeira coluna é o verbo normal. E aí tem a versão honorífica dele. O que acontece? É um outro verbo que significa a mesma, assim, a maioria das vezes a mesma coisa, só que é uma outra forma de escrita completamente diferente, tá? E aí, sim, tem que decorar, é vocabulário complicado. Só para você ser formal, tá Isso. bom? Então a tradução tá aí do lado.
Primeiro, 마시다 fica 드시다. Segundo, 만나다 vira 뵈다 ou 뵙다. As duas formas valem. Se ver, se encontrar. Aí 말하다, de falar, 말씀하시다, 말씀하시다. 먹다 pode ser vários. 잡수시다, 드시다, 식사하시다. Sim, 드시다, mesmo do beber. Pode, tá bom? Então Nessa forma formal, nesse honorífico, esse 드시다 pode funcionar tanto para beber como para comer. como eu sei? Pô, se é um Você tá líquido, falando? ele tá bebendo. Tá bebendo, né? Se é uma comida, ele tá comendo. Aí é o contexto, tá Tá. bom? Próximo. 있다 no sentido de estar. Está. 계시다. Beleza? Próximo. 있다 no sentido de ter. Aí é 있으시다. Tá? 자다 fica 주무시다. 배고프다, sentir fome. 시장하시다. dar, 주다. E aí no honorífico fica 주시다 ou 드리다. Tá? E aí, ó, 주시다 é quando a pessoa está dando. Tá? A pessoa mais velha, etc, tá dando para você. 드리다 é quando você está dando para a pessoa mais velha. É, Tá eu bom? tô dando. Isso. E ela dá. próximo. 아프다 fica 편찮으시다. 데리다, que é acompanhar, levar. 모시다. Perguntar, 묻다 fica 여쭈다. E morrer, falecer, 돌아가시다. 죽다 vira 돌아가시다. E aí, aqui, ó, esse é um bom exemplo, né? Aqui no português a gente tem só para essa palavra, né? Que é morrer. A gente não fala morrer, né? A gente fala falecer para indicar mais respeito. Só que o coreano adorou essa essa linha aí de ultra e fez um monte. Vários Tá bom? respeitosos. Tá É bom? isso. E aqui é vocabulário, termos assim, substantivos, soltos. Sim. Além de, né, nome e tudo mais, tem substantivos que você também pode ter a versão formal dele. Tá bom? Por exemplo, você já viu um que é o cho, na e o cho, eu, né? Só que aí não era só aqueles, tem mais. Olha esses. idade, 연세. palavra, fala. 말씀. É, refeição, 식사. 도행사, 병환. pessoa. Acabamos de ver. 분. 분. No normal seria saram. 사람, mas 분. 생일, 생신, data de aniversário. bebida alcoólica, 약주. casa. Era tipo, né? Não, é tek. Dente, 이 ou 치아. Tá? E nome, 성함. Tá bom? Então, geralmente você vai ver isso quando numa fala que estão sendo formais ali. Tá? Falas do dia a dia entre amigos, assim, não vão usar esses Difícil ver vocabulários. isso. Tá bom? E para famílias, já viram alguns, né? Como a gente foi falar do NIM e tal. Então vamos rever aqui. pai, 아버님. mãe, 어머님. avô, 할아버님. avô paterno, 친할아버님. avô materno, 외할아버님. avó, 할머님. avó paterna, 친할머님. E avó materna, 외할머님. Próximo, quando eu chamo alguém mais velho, que é homem. 형님. De homem para homem. Homem pra homem, tá? Tá escrito do lado aí. Agora de homem para mulher mais velha, irmã. Irmã mais velha. 누님. E aí de mulher para mulher mais velha, 언니. Esse aqui é igual. E como é que é de mulher para homem mais velho? 오라버님. Que é o opá, né? 오라버니, Famoso Esse opá. orábani não usa tanto. Hoje em dia esse aí perdeu muito a força. Não né? usa mais não. É Então, mais opá mesmo. Esse podem riscar. Né? Quem quer Mas, saber? Não, sabe, mas se novela você de quiser- época, Se você quiser pedir um favorzão assim, é chegar no 오라버니. É. de, né? de zoeira as pessoas usam. Pra, tipo, pra deixar mais respeitoso. Mas ainda. para irmão mais velho, de homem pra, de É, mulher opa. para homem é opa. É difícil. Opa. Filho, 아드님. E aí a última filha, Tartanim. Tá aí. Tanim. Tá bom? Então, gente, ó. Né, maçante, tudo, decoreba, É pá. vocabulário. Então É. anotem e tem bastante que E você memorizar. fala, mas poxa, eu preciso aprender mesmo isso? Sabe qual que é o problema? Que entre as conversas formais, é só assim que as pessoas né, vão usar direto. Então, sim, aparece direto e por isso que a gente tá passando. E tem muito mais, tá, gente? Não É. dá pra gente trazer todos aqui, senão. É, mas impossível, pensa que se você são os souber, principais.
É um plus pra você. Eles vão ficar impressionados. Sim, assim, impossível decorar tudo isso que a gente passou. Vai decorando, quando aparecer, você fala, vai decorando, tá? Aqui nessa última partezinha, a gente colocou as principais expressões que você vai ver que envolvem esses termos, esses títulos, esses verbos honoríficos. Beleza? Vamos lá, cada um lê um. Começar. Vamos ler o coreano, tá? A tradução vocês leem aí do lado, tá bom? São expressões comuns do dia a dia. Se você escutar, você vai saber a tradução aí, tá bom? Primeiro, 커피를 드십시오. Né? Vão vendo o que está sendo usado nos negritos que veio na aula, tá? Seja verbo, seja pessoa, tá bom? Segundo, 처음 뵙겠습니다. terceiro, 선생님께서 말씀하십니다. próximo, 이것을 잡수십시오. 지금 식사하십시오. ou 지금 식사를 하십시오. 이거. 그래서 안녕히 계십시오. 안녕히 주무십시오. 시장하십니까? 저분한테 드리십시오. 저한테 주십시오. 어디가 편찮으십니까? 제가 댁으로 모시겠습니다. 질문을 여쭈십시오. 제 할아버님께서 돌아가셨습니다. 연세가 어떻게 되시죠? 식사를 하십시오. 생신이 언제입니까? 성함이 어떻게 되시죠? Beleza? Então foi só frase assim para vocês verem usando esses termos honoríficos. Tá bom? Então aí exercício. Primeiro, ó, vocês peguem os verbos que estão em negrito, olhem lá no fundo que a gente já deu a cola, na última coluna aí, que é o verbo na versão honorífica, e reescrevam a frase usando esse verbo. Tá bom? Tranquilo. Tranquilo. E o segundo é, siga o exemplo aí da primeira linha e que a gente fez aí. Eu até perguntei para os dois. E os dois Ele fez, quietos. mano. Ah, achei que vocês iam responder. Mauro 씨는 무엇을 하십니까? Aí a gente botou o verbo lá atrás. Isso. É uma pergunta É pergunta e resposta. e resposta. Então você tem que responder. Só que você responde usando o O verbo verbo que a honorífico gente deu. Tá aí. Tá bom? O verbo que tá aí. E aí, se Beleza? você não sabe o que significa esse verbo, olha na aula, tá bom? Tá bom? E aí tem o vocabulário para vocês fazerem os exercícios. Se precisa, né? Se precisar, então tem os vocabulários de termos e de verbos, tá? E agora o gabarito. Então do 1 aí, pausa aí para ver, e do 2. Tá bom? 2 é curtinho, né, gente? É, tranquilo. Galera, aqui não tem nada de difícil, o único problema é que é muita vocabulário, as frases começam a ficar maiores, mas assim, é só uma decorebinha básica. E o que a gente propõe é, não fica louco de querer decorar tudo, decora as coisas mais importantes que você acha, e aí, à medida que elas forem aparecendo nas aulas, no curso, você tenta voltar e só dá uma folha de, o que era isso? E aí anota, aí você vai ver que você grava, tá? E não tenta gravar tudo agora não. Não fica com medo porque a quantidade está muito grande, está muito maior do que das outras aulas. Não dá para uma semana decorar tudo isso de Mas termo aqui. a única Não boa dá, notícia é que com essa aula, em relação a essa coisa de ultra respeitoso, tudo, a gente conseguiu condensar e praticamente é isso que você vai ver no nível básico. É isso aí. Tá bom? É só isso. Tá? Tá bom? Então é isso. Obrigado e até a próxima aula. Tchau. Tchau.